Olha, eu já sei como isso vai soar. Eu vou gastar os próximos não sei quantos minutos falando de psicologia e filosofia moral em cima de um anime onde um garoto ganha um caderno mágico que mata qualquer pessoa cujo nome você escrever. E de outro anime, onde os gigantes pelados comem gente viva igual quem petisca amendoim no boteco. E eu sei, eu só tô avisando antes que você estranhe. E antes de mais nada, sempre tem aquele tipo de pessoa, que você conhece pelo menos uma, que eu imagino, que ouve a palavra anime e já faz aquela cara de tipo, mas isso aí é coisa de criança, otaku. Quase sempre é o mesmo cara que tá na quarta repetição de uma série de super-herói e acha aquilo o ápice da maturidade humana. Tá bom, eu não vou perder fôlego tentando convencer essa pessoa. Porque sinceramente, eu também fui com preconceito. Um amigo me encheu tanto o saco que eu botei o primeiro episódio mais para poder falar mal com propriedade do que por interesse. 40 minutos depois, eu estava lá, com aquela sensação estranha no estômago. Daquelas que aparece quando você assiste uma coisa que mexe no lugar onde você não pediu para mexer. E deixa eu te falar o porquê. Death Note e Attack on Titan enganam você. E enganam de propósito, com uma competência que pouquíssimas coisas têm. Os dois te vendem histórias que, na superfície, parecem até simples, até óbvias. Um menino inteligente acha um caderno sobrenatural e decide limpar o mundo dos criminosos. E já o outro vê a própria mãe ser devorada por um monstro e decide exterminá-los a todos. Parece certo, até justo. Você quase concorda com eles no começo. E é exatamente aí que mora a armadilha. Porque o que esses dois animes fazem, cada um do seu jeito, é te colocar dentro da cabeça de alguém que decide que pode ser Deus. E quando você tá lá dentro, torcendo, você não percebe que eles foram te transformando no personagem. Aí chega uma hora que o chão sai debaixo do seu pé e você percebe que estava torcendo para o lado errado. Ou pior, que talvez nem exista o lado certo. Mas para a gente chegar lá, eu preciso primeiro te mostrar a leitura fácil. Aquela que aparece em todo vídeo e todo textão de internet sobre esses dois. Porque ela não tá errada, ela só é insuficiente. E você entender por que ela é insuficiente é metade da graça. Light Yagami não começa como um monstro. E isso é muito importante, porque quase ninguém começa. Ele é inteligente, disciplinado, admirado. O tipo de garoto que todo mundo olha e pensa, esse vai longe. Filho de policial, criado perto das ideias de lei, crimes e punição. Ele já olhava para todo mundo achando que alguém precisava consertar aquilo. Aí, cai no colo dele um caderno capaz de matar qualquer pessoa pelo nome. E aqui começa o truque, porque a raiva dele é real. A justiça que ele enxerga é real. O mundo fora das muralhas lá em Attack on Titan também é real. A mãe que ele viu ser devorada, viva na frente dele, ela realmente morreu. A dor é real. O ponto de partida dos dois é legítimo. E essa é a parte perigosa, porque a gente consegue entender os dois. E quando a gente consegue entender alguém, a gente começa a justificar. Light elimina criminosos, você acha até razoável. Eren quer matar os titãs, você torce por ele. E enquanto você tá dentro desse entendimento, sem perceber, você assinou o contrato. A leitura fácil para aqui. Coloca os dois como crítica ao autoritarismo, ao poder corrupto, ao estado que fabrica inimigos para controlar o povo. Bate o martelo e vai embora satisfeito. E tá lá, não tá errado. Se os dois animes acabassem antes das viradas finais, essa era a leitura, ponto final, e você podia fechar o vídeo. Só que os dois não acabam aí. E o que vem depois não completa essa leitura. Vira ela do avesso e deixa ela torta completamente no chão. Agora deixa eu falar o momento em que Light para de ser o protagonista simpático. Não é quando ele mata o primeiro criminoso. Você entende esse momento. Não é quando ele mata o segundo, nem o 10º. É quando o L aparece. L não é uma ameaça ao plano de Light. É uma ameaça à imagem que Light tem de si mesmo. Porque L é a prova viva de que Light não é o único. De que existe alguém capaz de enxergar as falhas dele. E isso ele não suporta. Não é a missão que está em risco, é o ego. E aqui entra o sujeito que precisa entrar nessa conversa, Nietzsche. Eu sei, sempre ele. Mas tem um conceito chamado vontade de poder que não é sobre querer mandar nos outros. Não é isso. É sobre a tendência que a gente tem de expandir, de crescer, de afirmar a própria existência. O problema é quando essa vontade encontra um caderno mágico, uma audiência que te venera e uma convicção de que você é o único que enxerga a verdade. Porque quando alguém decide ser Deus, o primeiro mandamento é sempre proteger a própria imagem. Light começa matando criminosos, depois mata alguém que investiga os crimes, depois manipula inocentes, depois os sentimentos com ferramentas. E cada passo parece pequeno quando comparado ao grande plano. A loucura raramente aparece dizendo, eu sou loucura. Ela aparece dizendo que é necessário. É necessário mentir, é necessário manipular, é necessário calar quem discorda. É necessário ser cruel agora para criar um mundo melhor depois. E então chega o Kira. Quando pessoas começam a venerar Light como Kira, algo muda. Não porque ele recebe o nome, mas porque recebe o espelho que devolve exatamente a imagem que o ego dele queria ver. Um escolhido, um salvador, alguém acima dos outros. E aqui é onde a coisa fica realmente assustadora, porque uma pessoa arrogante causa estrago, mas uma pessoa arrogante cercada de seguidores que só confirmam a visão dela vira uma catástrofe. O aplauso transforma o conflito interno em certeza pública. A missão desaparece, o que sobra é a necessidade de ser incontestável.
Light não quer criar um mundo sem maldade. Ele quer ser reconhecido como aquele que criou. Essas duas coisas parecem até a mesma coisa e são completamente diferentes. Agora vamos mudar o palco completamente. Sai o estudante brilhante com o caderno e entra, agora, uma criança que viu a mãe ser devorada viva na frente dele. Eren não começa de superioridade intelectual, começa de trauma, de impotência. Daquele momento em que o mundo quebra na frente de uma criança cedo demais e ela descobre que amar alguém não impede a perda. A dor de Eren é diferente da dor de Light. E durante muitas temporadas, você vai torcendo por ele exatamente por isso. Porque a raiva dele faz o total sentido. Porque a promessa que ele faz, que é exterminar todos os titãs, parece justa. Quem não entenderia? Mas olha com calma. Promessa feita no desespero costuma virar prisão. Aqui entra Sartre. Jean-Paul Sartre tinha uma frase que parece bonita e é na real uma sentença. A gente é condenado a ser livre. Condenado não é presente, não é dádiva, é uma condenação. A ideia é que você não escolheu nascer, não escolheu o mundo que pegou, mas a partir do segundo que você está aqui, tudo que você faz é escolha sua. Não existe eu não tive opção. Você sempre teve e vai responder por ela. O Eren é o personagem mais condenado a ser livre que já inventaram. E ele usa essa liberdade para quê? Para tentar esmagar 80% da humanidade? Tem um poder lá no final chamado Estrondo. Milhões de titãs maiores que prédios marchando para fora da ilha para pisotear cada centímetro de terra onde mora gente que não é o povo dele. Cidade, campo, bicho, tudo vira panqueca. O menino que queria ser livre, que nem passarinho, vira o fim do mundo com pernas. Tá vendo a piada cruel? A coisa mais bonita do personagem. Aquela fome de liberdade que faz você torcer por ele desde o primeiro episódio. É exatamente ela que vira a maior carnificina da obra. Ele queria tanto quebrar a muralha que acabou transformando o planeta inteiro numa muralha esmagada. A liberdade dele virou a maior gaiola que alguém já construiu. E agora eu vou estragar os dois para você, de propósito. Se você nunca viu e quer ver sem spoiler, pausa aqui. Juro que vale. Mas se quer entender a ideia, eu preciso queimar as viradas, porque a filosofia toda tá nelas. Nos dois animes chega uma hora em que você descobre que o herói não estava errado só no método, estava errado na premissa. Light achava que enxergava a verdade do mundo com clareza superior, que a inteligência dele era suficiente para decidir quem merecia viver. Mas o que ele nunca conseguiu encarar é a maldade dentro dele. Ele queria punir os criminosos, mas não suportava ser julgado. Queria decidir quem merecia viver, mas estava cada vez mais aterrorizado com a possibilidade de ser apenas um humano. Eren descobriu que o mundo lá fora era muito mais complexo do que a versão que lhe falaram, que o monstro também era vítima de uma história, que existia um ciclo de massacres se vingando de massacres, e ninguém conseguia apontar o começo. O ódio não tem fundo, é um buraco que vai até o centro da Terra. Cada geração recebe a conta anterior e passa para frente com juros, e a resposta do Eren para isso foi: então eu apago tudo de uma vez. O problema é que isso não é diferente do que fizeram com ele, é exatamente a mesma coisa, só apenas com a justificativa trocada. E aqui, o Attack on Titan faz a coisa mais cruel que podia fazer com você. Ele te apresenta a Gabi. A Gabi tem uns 12 anos e ela é do lado de fora da muralha, do povo que odeia a ilha. E ela é tudo que o Eren era quando criança, os mesmos olhos brilhantes, a mesma certeza absoluta, a mesma vontade de provar valor lutando pelo próprio povo. Ela acredita com cada fibra do corpo que o pessoal da ilha são demônios que precisam ser exterminados, porque foi assim que ensinaram para ela a vida inteira. Exatamente da mesma forma que ensinaram a Eren. E a Gabi pega um fuzil e mata Sasha. E eu preciso aqui que você entenda quem é Sasha. Sasha é a personagem que todo mundo ama, o coração leve no meio de todo aquele inferno, a única que ainda consegue sorrir. A personagem que existe para você não desistir da série de tanta tristeza. E a Gabi mata sem pestanejar, achando que está fazendo a coisa mais certa da vida dela. E você começa a odiar a Gabi. Você odeia tanto aquela menina com 12 anos com tanta intensidade que te assusta. Eu lembro de assistir querendo que alguém fizesse alguma coisa com aquela pirralha, qualquer coisa. Aí, mais ou menos um segundo depois, vem o soco. A Gabi é, na verdade, o Eren. É a mesma criança, mesma doutrinação, mesma fúria justa, mesma certeza de estar fazendo a coisa certa. Você acabou de sentir, na sua própria pele, o ódio exato que move os dois lados da guerra. Você virou aquilo que estava julgando. A série te transformou num soldado do ódio em meio segundo só para você sentir como é fácil. Agora, vamos trazer isso para Death Note. Quando Nia aparece no lugar de Ellie, você sente a mesma coisa que Light. Uma irritação que não é razoável. Uma vontade de que alguém derrube aquele garoto de um jeito que você mal consegue justificar. O anime faz isso de propósito. Ele te coloca dentro da psicologia do personagem sem pedir licença. E isso é o ponto que a maioria das análises não chega. Não é uma crítica ao autoritarismo. É uma radiografia do que acontece dentro de qualquer pessoa que para de permitir que alguém a interrompa. Cao Yang falava da sombra como aquilo que a gente não quer reconhecer em si.
E não precisa transformar isso em aula. Sombra é simples de entender quando aparece na prática. É aquela inveja que você disfarça de crítica, aquela crueldade que você chama de sinceridade, aquele desejo de vingança que você chama de justiça, aquele orgulho que você chama de amor próprio. Sombra é tudo aquilo que, se aparecesse no espelho, você diria, não, isso não sou eu, mas é sim. E quanto mais você nega, mais a crítica governa por trás. Light não reconhece a própria sombra. Ele não consegue dizer, eu gosto de poder. Ele precisa dizer, eu faço isso pelo mundo. Eren também não. Ele não consegue sustentar por muito tempo. Estou com medo, estou desesperado, quero proteger os meus, mesmo que isso me torne um monstruoso. Então, chama aquilo de impulso de liberdade. Olha como esses dois nomes, justiça e liberdade, são as palavras mais usadas para cobrir as coisas mais sombrias que alguém já fez. E antes de você apontar o dedo para Light ou para Eren, pense um segundo. Quantas vezes você fez uma coisa ruim e chamou de necessário? Quantas vezes você machucou alguém e chamou de honestidade? Quantas vezes você quis controlar alguém e chamou de cuidado? Essa máquina que produz um eu estou sempre certo, um ex que está sempre errado, ela não é um defeito que aparece em pessoas ruins, ela é uma estrutura, e ela está em você também, quietinha, esperando apenas o gatilho certo. E então vamos para o final. E sim, eu vou estragar o resto porque eu já estraguei quase tudo mesmo, então tanto faz. Light morre sozinho, desesperado, chamando por ajuda depois de ter usado todo mundo como peça. Não tem discurso grandioso, não tem redenção cinematográfica. Ele rasteja no chão e chora. O deus do novo mundo termina parecendo muito humano. Humano até demais, e isso é o pior para ele. Eren é morto pelos próprios amigos. A Mikasa, que amava ele desde criança, é quem dá o golpe. O estrondo para antes de esmagar o mundo inteiro. Os dois povos, exaustos, encharcados de sangue, assinam uma paz. E aí, dá vontade de respirar. A amizade venceu, o diálogo venceu, valeu a pena. Aí o autor vira a página e faz a coisa mais sacana da obra inteira. Ele pula para o futuro, décadas para frente. E o que mostra, quase de passagem, num cantinho, é que a paz não durou. A ilha é bombardeada de novo. Uma guerra nova, com gente nova, com um ódio novo, que é o mesmo ódio de sempre, usando uma roupa diferente. E a última imagem é uma criança andando até uma árvore. A mesma árvore onde tudo começou. O ciclo fechou e já está girando de novo. Lembra do Nietzsche, que eu trouxe lá atrás? Ele martelava com a ideia chamada Eterno Retorno. A pergunta era mais ou menos assim. E se você tivesse que viver essa mesma vida, exatamente igual, infinitas vezes, cada dor, cada erro, tudo de novo para sempre, você aguentaria? Attack on Titan pega essa ideia e responde por você. E a resposta não é bonita. Não importa se você aguenta, vai acontecer de novo de qualquer jeito. A muralha cai, alguém quer liberdade, alguém vira monstro, e a árvore continua lá, esperando a próxima criança. Death Note responde do mesmo jeito, só que mais silencioso. Depois do Light, aparece um novo Kira. A necessidade de haver um que julgue todos não some com a morte de um homem. Ela estava nas pessoas que aplaudiam, estava na estrutura. E a estrutura não morre quando um personagem morre. Esses dois animes não são um vídeo sobre autoritarismo. Essa leitura é cômoda. Sabe por quê? Porque ela te deixa do lado de fora. Você assiste, balança a cabeça. Que horror! O fascismo, o complexo de Deus, a loucura do poder. Ainda bem que eu sou do bem. Desliga e dorme tranquilo. O inimigo é outro. O problema é do cara que votou errado. Os autores da obra não te deixam fazer isso. Eles construíram tudo isso justamente para arrancar esse conforto de você. Lembra quando te fizeram torcer pelos algozes? Te fizeram odiar uma criança de 12 anos para depois revelar que era idêntica ao seu herói? Te fizeram amar um garoto cuja sede de liberdade virou genocídio? Te fizeram sentir a satisfação do Light cada vez que ele vencia uma batalha? Não fizeram isso para você apontar o dedo pro autoritarismo do lado de lá. Fizeram para você sentir na própria torcida, na própria raiva, como uma máquina funciona por dentro. Talvez eu esteja me contradizendo um pouco aqui. Eu comecei prometendo te entregar uma análise sobre o complexo de Deus, a sombra junguiana, a coisa toda, e entreguei. Mas, se você me perguntar, depois de anos remoendo esses dois animes, qual é real? Qual é o real nervo da coisa? Não é a análise psicológica. O nervo é uma pergunta muito mais velha e muito mais sua. Quando você olha para a sua vida, para os seus relacionamentos, para as decisões que você tomou achando que estava certo, o que você encontra? Justiça ou a dor usando uma máscara bonita? Eu não tenho essa resposta. Não acho que os autores também não tenham. E é por isso que os dois mataram os heróis queimando os finais felizes em vez de entregar uma frase de efeito para você sair repetindo por aí. Então é isso. Eu não tenho lição para te dar aqui no final. Sem moral de história, não tem. Tem uma criança andando até uma árvore de novo pela milésima vez. E você desliga isso aqui com aquela sensação estranha no estômago. A mesma de 40 minutos do primeiro episódio.